sábado foi realmente um dos piores dias aqui do canal. A gente errou praticamente tudo. Eram gols aqui no Girona que não veio, era vitória do Betis aqui que não veio, menos 0,25, tanto do Sevilha quanto da Atalanta, da Juventus também não veio. Perdemos no Milan, os gols aqui saíram antes e a gente só ganhou no Bayern. Foi um dia muito ruim, mas no domingo deu tudo certo, né? A gente ganhou aqui no Atlético de Madrid ao vivo, ganhamos na duplinha que era Inter e Napoli, ganhamos no dupla chance do Bolonha, os gols aqui saíram antes, aqui nós ganhamos na vitória do Stuttgart, ganhamos na tripla que era Newcastle, Ipswich e Crystal Palace. No jogo do Arsenal a gente perdeu meia unidade, que estava no menos 0,25, e no jogo do Southampton a gente perdeu uma unidade que a gente foi no handicap do Swansea. Ontem a gente acertou aqui no empate anula da Real Sociedad e também ganhamos nos gols aqui em Monza e Fiorentina, inclusive fugindo da zebra. Então, como eu falei com vocês, apesar de termos dias ruins, as coisas vão se acertando e ontem gabaritamos a rodada. Para hoje a gente tem uma lista grande de jogos, vários campeonatos, e se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like e a sua inscrição, porque fortalece muito o nosso serviço, ok? Lá no meu Insta vai ter uma promoção hoje para um jogo aí que eu vou escolher para vocês, valendo aí 150 no Pix, tá? Então corre lá pra gente poder fazer um sorteio e dar uma fortalecida para vocês, ok? Eu sou o Tiquinho, seja muito bem-vindo e vamos rodar a vinheta para poder comentar com vocês todas as análises desta terça-feira. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tinaro aqui para mais um vídeo. Vamos começar com o campeonato inglês, jogo do Brentford contra o Manchester City. O Brentford vem no meio de tabela aqui, 11ª colocação, e encerrou uma sequência ruim de resultados aqui com uma vitória no último confronto da Premier League, um 5-0 diante do Southampton. Mas o time foi surpreendido na Copa da Liga Inglesa, eliminado por um time que tinha uma de 10, muito frágil, e foi mais um jogo onde o Brentford teve dificuldades ofensivas, né? Um time que era tão over nos seus jogos, já fez aqui 1, 2, 3 e vários jogos onde ele não conseguiu marcar mais do que um gol. Então uma preocupação aí no lado ofensivo dessa equipe dos Bees, que na minha visão é muito boa, principalmente nesse lado ofensivo, mas a defesa sofre demais. Isso acontece pelo mesmo motivo da temporada passada. A lista de desfalques do Brentford já está em 8 nomes: Gustavo Nunes, Igor Thiago, Trevi, Ricky, Ben-Mi, Adger, Pinnock, da Silva. São todos esses desfalques, alguns desde o início da temporada, outros que já jogaram. Isso desfalca muito o setor defensivo da equipe. À frente tem Shade, Wisa e Embolo, são excelentes jogadores, fazendo uma ótima campanha, inclusive o Shade comendo a bola, tá? E o Brentford, ele tem esse desequilíbrio, né? Embora ofensivamente ele consiga produzir, defensivamente ele não se sustenta. É um time que sofre gols aqui praticamente todos os jogos. Pode olhar que a média de gols sofridos aqui é muito alta. O adversário, por sua vez, é o Manchester City, que na classificação geral está apenas na 6ª colocação, mas não dá para descartar porque a equipe do Guardiola segue sendo muito forte. Depois de um período de muita oscilação, o time parece ter se recuperado com vitórias seguidas aí sobre Leicester, goleada diante do West Ham e um 8-0 no jogo de Copa, né? Um adversário muito frágil mesmo. O City, como ele mantém a posse e vai buscando espaços, e esses times vão tanto cansando fisicamente para poder a marcação quanto abrindo espaço, os gols foram saindo de forma natural. O time segue com alguns desfalques, como Stones, Dias e também o Rodri, mas tem volta de jogadores importantes e eu quero destacar as atuações do Savinho, contribuindo muito com dribles, com assistências, e ele é um dos caras que mais tem produzido nesse ataque do City. Inclusive a assistência dele para o gol do Haaland recente foi muito lindo. O Haaland, inclusive, agradeceu o brasileiro. O City agora está jogando num 4-1-4-1, tentando dar um pouco mais de sustentação para o lado defensivo também, que vinha sofrendo muitos gols. O Ortega é o goleiro, o Ederson parece estar se recuperando e perdeu a posição. E o City, na minha visão, tem condições e um viés de melhora interessante, tá? Eu vou recomendar para vocês esse jogo aqui, a vitória do City. Embora o Brentford seja um time forte, é um time mais desequilibrado no momento, e o City, além de ser mais agressivo ofensivamente, tende a controlar mais a posse e encontrar esses espaços diante de uma defesa que cede tantos gols. Então, City fora de casa aqui para poder vencer, para mim é uma boa pedida. Eu vejo o City ainda brigando nesse final, pelo menos por Liga dos Campeões, que sabe pelo título aqui é difícil, mas ainda tem chance. Então eu vejo o City brigando aqui por essas colocações e vencer o Brentford, que é uma coisa que ele faz de praxe, tem tudo para poder acontecer. O segundo jogo do dia é o confronto do West Ham contra o Fulham. O novo treinador do West Ham já estreou com derrota. O time largou na frente diante do Aston Villa, mas tomou a virada e foi a terceira derrota seguida para o West Ham, que, como eu falo com vocês na maioria dos vídeos, é a grande decepção do campeonato. Um time que se esperava brigar na parte de cima, até por competição europeia, era o objetivo. Está no momento brigando aqui contra o rebaixamento. Para poder piorar, mais uma vez o Fulkrug saiu do confronto lesionado e ele está numa série de lesões, né? E é mais uma baixa no lado ofensivo da equipe, já que o Bowen
Owen e também o Antônio já estavam lesionados. Então os 3 atacantes da equipe estão lesionados. Além deles, o Summerville, o Emerson e o Todibo, todos eles são baixas. E o time hoje não vai ter na frente o Kudus, Salsic, o Paquetá, fazendo a ponta esquerda, e o Ings. Então o West Ham, nessa formação de 4-2-3-1, vai tentar buscar uma vitória, mas é algo complicado por conta dos desfalques. Apesar disso, é um time que tem boa qualidade, bons jogadores e em casa tende a conseguir melhores resultados. O adversário, por sua vez, é o Fulham, que vem numa sequência invicta que já de 9 partidas. São muitos empates, isso porque o time sofre muitos gols, mas é um time muito perigoso, tá? Não à toa é favorito pelas casas neste confronto de hoje. O Raul Jimenez voltou a jogar muito bem. O Iwobi também está comendo a bola e o time é um time que é muito perigoso, não à toa. Está querendo, inclusive, fazer uma gracinha aqui e ir para a parte de cima da tabela e disputar a competição europeia. O Fulham, ele é um time que é difícil de ser batido, ele é muito guerreiro, mas eu não compro ele como favorito fora de seus domínios, cara. Mesmo o West Ham com todos esses desfalques. Eu também não consigo comprar o West Ham porque é um time que defensivamente se porta mal e sofre muitos gols. Então o melhor cenário aqui pra mim, pessoal, dada a situação do West Ham, que quer retomar o caminho das vitórias, e o Fulham também, que quer subir, porque ficar em 10º na tabela, além de dinheiro, não traz mais nada, e é um time que tem bom potencial pra isso, o mercado de gols aqui pra mim parece mais interessante. O Fulham marcando muitos gols, mas o West Ham em casa tende a marcar mais gols. Defensivamente, duas equipes que sofrem muitos gols, então eu gosto bastante desse mercado de gols. Ó, como melhora um pouquinho a qualidade ofensiva do West Ham, mas segue sofrendo muitos gols, então mais de 1.5 gols aqui nessa partida para mim é a melhor pedida. No terceiro confronto a gente tem o Chelsea recebendo a equipe do Bournemouth, confronto bem interessante também. Duas equipes estão na parte de cima da tabela, brigando por competições europeias. Chelsea está em 4º com 36, o Bournemouth só 3 pontinhos atrás com 33, mais um excelente trabalho do Andres Iraola pelo comando dessa equipe. Chelsea em casa tem sido muito sólido, né? Diferente de que a gente viu em temporadas passadas, o Chelsea tem simplesmente 7 vitórias nos últimos 10 jogos e marcando muitos gols. No jogo mais recente, uma goleada por 5-0 diante de um frágil adversário, que encerrou uma sequência de 4 jogos sem vencer, com alguns tropeços inacreditáveis da equipe dos Blues. O Chelsea chega para esse confronto de hoje sem muitas baixas relevantes, né? Só o Mudryk que está suspenso aqui por conta de um cartão. Fofana, o Dewsbury e o Batshuayi, todos esses são baixas já recorrentes. À frente deve ter o Cole Palmer, carquíssimo, Neto, Sancho e o Nicholas Jackson, que está produzindo melhor também ofensivamente. Agora, o adversário não é bobo. O Bournemouth chega invicto aqui há 9 partidas, marca gols em praticamente todos os jogos, só não marcou diante do Crystal Palace. Semeou jogando muito bem como atacante de referência no lugar do Solanke. Inclusive está jogando melhor do que o Solanke está jogando no lado do Tottenham. E mesmo com uma lista de desfalques grandes, que inclui inclusive o Evanilson, que estava sendo o atacante de referência, o Nauta, Vernier também, Senesi, o time do Bournemouth é um time muito perigoso e que pode muito bem conseguir um resultado fora dos seus domínios aqui. É um confronto para mim de trocação, tá? A linha tá em 3,5 gols e por isso eu vou pegar o mais de 2.5. O ideal era ter o mais de 1.5 aqui, pessoal. Se subir muito rápido, eu até vou nessa, mas não deve não, porque tá na linha de 3,5 e quando é 3,5 a gente tem que puxar para a linha logo abaixo, senão a gente vai entrar só no segundo tempo, tá? Então vou buscar o mais de 2.5 gols ao vivo aqui. Acho essa a melhor pedida. Não compro esse favoritismo do Chelsea, mas também não compro o Bournemouth em casa pelo desempenho do Chelsea dentro de casa, ok? Então a linha tá justa na minha visão, vou pro mercado de gols. Para poder finalizar a Premier League, a gente tem o Nottingham recebendo a equipe do Liverpool e o Nottingham, a grande surpresa do campeonato, duelo do terceiro contra o primeiro colocado, então tendência de um jogaço. Olha a campanha do Nottingham nos últimos jogos, né? E tá batendo em time forte, ganhou aqui do United, ganhou da equipe do Brentford, ganhou da equipe do Aston Villa, ganhou do Tottenham, venceu o Wolverhampton fora de casa, ganhou na Copa do Luton, então assim, é um time simplesmente encantador. Esse quarteto ofensivo com Elanga, Gibbs White, Hudson-Odoi e Wood é simplesmente incrível e o time tá muito bem treinado e fazendo campanhas muito sólidas. Será o novo Leicester aí, a equipe do Nottingham? Só sei que eu quero muito a camisa desse time, se alguém quiser me presentear, inclusive, só mandar uma mensagem. Então, o adversário de hoje é o Liverpool, que depois de ter perdido de forma surpreendente também para o Tottenham na Copa, onde não marcou gols, o time venceu por 4-0 e avançou na Copa da Liga Inglesa. O que acontece? O Liverpool ele realmente tem que escolher quais
batalhas ele quer comprar, porque além de estar na Liga dos Campeões e ficar também disputando Copa e também disputando a Premier League, o título, o time realmente vai cansar, porque tem alguns jogadores lesionados, Darwin Núñez já está suspenso para hoje e o ritmo de jogos é intenso. Pode olhar que o Liverpool está jogando quase que de 3 em 3 dias, ó, jogou dia 5, dia 8, dia 11, então realmente sem descanso, isso acaba pesando no final da temporada, então de certa forma essa derrota para o Tottenham aqui não vejo nada como alarmante, tá? Fato é que o time joga muita bola, o Salah tá jogando muito bem também, excelente jogador, principal homem do campeonato no momento, né? Um cara aqui que simplesmente absurdo o nível dele em termos de gols, artilheiro do campeonato, mas o Nottingham vem sendo um time muito difícil para o Liverpool. Se a gente for olhar o histórico de confrontos aqui entre as duas equipes, a gente vai ter que vitória do Nottingham, foi o único time que conseguiu vencer o Liverpool essa temporada. Depois uma vitória do Liverpool aqui por 1-0, por 3, por 1. O Nottingham ganhou de novo os jogos em casa, então nos jogos em casa aqui o Nottingham tem vendido caro e ainda conseguiu ser o time que venceu o Liverpool essa temporada. Eu achei o favoritismo do Liverpool muito exagerado nesse confronto, pessoal, e pelo nível de atuação do Nottingham, eu vou pegar esse handicap mais 1 da equipe da casa. Se perder por até um gol, a aposta é reembolsada. Se empatar ou eventualmente ganhar a partida, é tudo nosso. Acho que a gente fica bem defendido aqui, porque embora o Liverpool tenha boas condições, acho que não vence por mais de um gol não. Um confronto muito apertado, na minha visão, mais do que as odds estão colocando aqui. Indo para o campeonato italiano, a gente tem o Como recebendo a equipe do Milan. O Como já está invicto aqui algumas partidas, né? Perdeu apenas uma das últimas 6 partidas. Tem muitos empates no caminho, mas um empate surpreendente diante da equipe da Lazio. A equipe do Fábricas quer surpreender e voltar a vencer em casa. Tem como atacante o Belotti, que passou pela Roma, passou pela Fiorentina e agora está comandando esse ataque de Alfadeira, e o Strefeza compõe aí esse time nesse 4-2-3-1. A equipe do Como é uma equipe frágil, né? No campeonato geral, está brigando contra o rebaixamento, na 16ª colocação, são poucas vitórias, o número de gols marcados é baixo também, e vai enfrentar o Milan, que embora tenha vencido a Supercopa da Itália, também não está encantando, tá? No final de semana, um empate decepcionante diante da equipe do Cagliari, e esse empate deixou o time longe das suas pretensões, que é ficar aqui na classificação para a Liga dos Campeões. Título realmente já não dá mais tempo. O novo técnico quer melhorar o desempenho, embora invicto, né, com 2 vitórias que vieram na Supercopa e um empate, as vitórias têm que vir no campeonato italiano. O Milan é um time mais forte na minha visão. Tem Morata, tem o Rafael Leão, tem o Pulisic, e é um time que tem boas condições de conseguir a vitória aqui. Eu vou recomendar o menos 0,25 do Milan, que dá a possibilidade de, se eventualmente sair atrás, a gente pegar o dupla chance, porque esse menos 0,25 é ao vivo. E o Milan, na minha visão, tem melhores condições aqui, com um ataque mais acertado, com um time um pouco mais descansado também depois da sequência desse frisson que foi essa Supercopa, um pouco da ressaca de título. Como é um time que tem algumas fragilidades, eu gosto das chances do Milan aqui nessa partida. Atalanta e Juventus, pessoal, dos únicos jogos que eu não vou mandar dica aqui para vocês. Acho um confronto muito apertado. A Atalanta tem um dos melhores desempenhos em casa na tabela, está em terceiro. Em casa está 7 vitórias e apenas 1 derrota, mas a Juventus fora também é muito sólida, invicta, com 4 vitórias e 5 empates, nenhuma derrota. Então, um confronto que tem de ser muito equilibrado. Eu ia recomendar o menos gols, mas a Atalanta marcou pelo menos 2 gols em todos os jogos em casa nessa competição. Então, a gente já fica quase que no limite aqui para poder ganhar esse menos 2,5, que está com odd de 1,60. Um jogo tendo 2 gols, então eu vou acabar pulando essa partida aqui, um confronto bem equilibrado. Se você tiver uma free bet e tudo mais, dá pra colocar uma moedinha no empate, tá? Eu acho que é o que é mais provável aqui para essa partida, mas em termos de valor aqui, eu não compro lado pro lado da Atalanta e nada pro lado da Juventus. É um confronto realmente muito equilibrado na minha visão. Campeonato alemão, a gente tem o Kiel recebendo o Borussia. O Kiel fazendo uma campanha muito fraca também, brigando contra o rebaixamento. Na verdade, né, quer evitar uma subida e uma descida subsequente, mas dificilmente vai acontecer. É um time realmente muito frágil, marca poucos gols, mas a defesa é o pior, né? São 41 gols sofridos. O time até tentou um suspiro no finalzinho do jogo diante do Freiburg, mas não evitou mais uma derrota. Era o que o time queria depois de conseguir no finalzinho do ano a vitória por 5-1 diante do Augsburg. Foi a melhor atuação. É um time que, apesar de muitas derrotas, em alguns jogos consegue marcar gols e vai já tem aqui o que ele precisa fazer até o final do campeonato, que é vencer jogos e ir para cima. Então ele não pode se acanhar independente do adversário. O Borussia, por sua vez, também vem de uma derrota por 3-2 diante do Leverkusen. Foi a primeira derrota em casa do time na competição, que mostra a qualidade do Leverkusen, mas também mostra o que o próprio técnico disse, né, do Borussia, que a sua defesa é uma defesa soft, né, uma defesa mansa, uma defesa que é muito fácil de ser atacada, e não à toa o Borussia sofre gols em todos os jogos. À frente do Borussia tem excelentes jogadores, né,
dispensam aqui a apresentação. Jogadores de muito gabarito, o Guirassy é o principal homem de frente, além do Brandt, mas o Borussia é uma equipe que não é confiável para poder pegar numa odd de 1,50. Isso já não é de hoje. Então, a melhor pedida aqui é o mais de 1,5 gols. Dois ataques que tem produção, do Borussia muito mais. Pode, inclusive, bater o mais de 1,5 com os 2 gols do Borussia. E as defesas que não se sustentam, então tem ambas marcam aqui. O mais de 1,5 é uma boa pedida para este jogo do campeonato alemão. O Bayern recebe a equipe do Mainz. E este confronto aqui é um confronto também bastante interessante, porque são duas equipes que vêm numa sequência muito forte. O Leverkusen vem de 10 vitórias seguidas aqui, mais uma vez querendo repetir a campanha absurda do título na temporada passada, mas enfrenta o Mainz, que não é bobo também não, olha, só tem 6 vitórias nos últimos 10 jogos e com atuações muito boas contra equipes fortes, conseguiu vencer o Bayern recentemente, conseguiu vencer o Frankfurt fora de casa, o próprio Borussia, então é realmente uma equipe muito boa, tá? O Leverkusen chega para este confronto aqui, como eu falei, depois de conseguir vencer fora de casa a equipe do Borussia, o que é realmente um feito muito grande, e agora vai tentar estender essa sequência de vitórias diante da equipe do Mainz. É um ataque muito sólido, uma defesa boa também. Patrick Schick é um craque, eu falei dele, ele fez, se não me engano, 2 gols no último confronto. Tem o Grimaldo comendo a bola, Wirtz. Realmente esse Leverkusen dá gosto de assistir. Mas o Mainz pode fazer um confronto digno aqui também, pessoal. Então eu vou recomendar o mais de 1,5 gols, porque a gente tem eventualmente 2 gols do Leverkusen, mas essa odd de 1,33 aqui, ela vale contra praticamente todos os times da Bundesliga. Mas contra o Mainz, na minha visão, não vale. Eu não compro o handicap do Mainz porque a gente está trocando um time que está invicto, né? E que goleia muito seus adversários. Mas o Mainz pode sim aprontar. Então, por conta disso, eu vou buscar gols aqui neste confronto também. O Frankfurt recebe o Freiburg. São duas equipes aqui que estão fazendo um bom campeonato. Frankfurt em terceiro, Freiburg em sexto. Freiburg, inclusive, que veio de vitória no último confronto. E o Frankfurt que tem o artilheiro do campeonato, né? Que é o Marmoush, inclusive pretendido pelo Manchester City, né? Ele é o artilheiro da Bundesliga e ele não tá na prévia aqui. Eu não sei se essa negociação já avançou. Então confirme aí para mim. Quem tá na frente aqui é o Ekitike, que também é outro ótimo jogador. E o Frankfurt encerrou uma sequência ruim de resultados com uma vitória contra o São Paulo por 1-0. Fora de casa. É um time que é sólido defensivamente também, que consegue segurar algumas partidas e ofensivamente dentro de casa principalmente consegue bons resultados. O time em casa tá simplesmente invicto aqui, tirando a derrota no último confronto diante da equipe do Mainz. Se eu não me engano, essa derrota aqui foi a que tirou a invencibilidade do Frankfurt em casa. Foi isso mesmo, ó. Já o Freiburg, por sua vez, fora de casa, é um time que piora bastante seus resultados. Ele tem 2 vitórias apenas, 2 empates e 4 derrotas. O número de gols marcados também abaixa bastante. E esse é o grande fator que me faz pegar a equipe do Frankfurt para o menos 0,25 ao vivo. O Freiburg, como eu falei, fora de casa não consegue repetir o mesmo nível de atuação. A postura adotada é uma postura que deixa o adversário fazer muitos gols, fica muito vulnerável depois que sofre o primeiro. Então, assim, se o Freiburg sair atrás, tem grandes chances de ter mais uma derrota. Tá, ao menos 0,25, eventualmente, se o Freiburg sair na frente, a gente pega dupla chance, mas o Frankfurt, menos 0,25, para mim é a melhor pedida e a minha indicação aqui. Para poder finalizar, a gente tem Wolfsburg contra o Borussia Mönchengladbach, e o Wolfsburg chega numa campanha em casa bem interessante aqui também, fazendo uma campanha aqui onde ele briga no momento por uma vaga aqui nas competições europeias, apenas 4 pontos atrás do Mainz aqui em cima, né? Então o Wolfsburg quer realmente buscar uma dessa vaga e tentar um bom desempenho dentro de casa. Mas é uma equipe frágil, na minha visão, que toma muitos gols aqui nos seus jogos, e embora os resultados recentes sejam bem interessantes, né? Com 7 vitórias nos últimos 10 jogos, o nível dos adversários não foi dos mais altos assim. O time recentemente perdeu para o Borussia aqui, mas venceu o Hoffenheim fora de casa, perdeu também para o Freiburg. Conseguiu ganhar do Mainz, um ponto positivo aqui. O que mais chamou a atenção foi essa goleada diante do RB, mas em quase todos os jogos o time acaba sofrendo gols. O Gladbach também chega num viagem melhor interessante, tem 5 vitórias nos últimos 10 jogos, fez um bom jogo diante do Bayern aqui no momento, né? E é um time que tem o Kleinstadt como principal homem de frente, um jogador que eu particularmente gosto muito de ver jogar. Vale lembrar que nos confrontos diretos a vantagem é muito do Borussia, ó, que venceu os últimos 1, 2, 3, 4 jogos, está invicto a 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Então
é um confronto bastante equilibrado e as cotações aqui, na minha visão, a melhor dica para vocês é para poder pegar um gol do Borussia Mönchengladbach. Eu vou tentar buscar um golzinho aqui. Eu não sei se o Wolfsburg marca, mas independente disso, eu sei que o Borussia tem grandes chances de poder marcar aqui, não só pelo histórico, mas também pelo estilo da equipe, pela média de gols marcados e pelas fragilidades que casam bem com as qualidades ofensivas do Gladbach. Então eu vou buscar um golzinho do Gladbach neste confronto. Para poder finalizar, uma dica dos estaduais aí para vocês. O Botafogo vem em reserva aqui para poder enfrentar a Portuguesa. O time já perdeu na estreia, mas cara, eu particularmente acho que os estaduais tem que ser bem para isso mesmo, é para ir com reserva, é para poder poupar, é para poder descansar os seus jogadores para a maratona de jogos que vai ser a temporada. O Botafogo vai ter Mundial, vai ter defender de título no Brasileirão e na Libertadores. Ainda tá montando o elenco porque muita gente já saiu. Então, assim, torcedores do Botafogo tem que ter muita paciência mesmo, porque o estadual simplesmente não serve de nada, não adianta nada e só serve para poder encher o nosso calendário. Eu particularmente tenho esse posicionamento. O Botafogo vem aqui sem muita responsabilidade, a tendência de botar um time totalmente reserva aqui, com algumas pequenas mudanças, né? O atacante Arlen, que entrou durante o intervalo, pode começar jogando. À frente vai ter Matheus Nascimento e Vitinho. E de resto, Patrick de Paula é o mais conhecido aqui nessa equipe, neste meio campo. Para enfrentar a Portuguesa, que conseguiu uma estreia com uma vitória diante do Bangu, um jogo muito apertado, um jogo de poucas chances, um jogo de muita marcação, mas a Portuguesa aproveitou a chance clara que teve e botou lá dentro, né? Joãozinho, Hélio Paraíba e Romarinho são jogadores de maior nome aqui nessa equipe da Portuguesa, mas o grande ponto é que os jogadores de Série A e até mesmo de Série B, os times mais estruturados, eles fazem do estadual quase que uma pré-temporada e um campeonato onde eles chegam fora de ritmo, acabaram de virar o ano e tudo mais. Ao contrário desses times do interior, eles já vêm de uma pré-temporada forte, porque aqui é a oportunidade deles de às vezes se projetar para poder jogar uma outra equipe, jogar uma Série B da vida, às vezes uma Série C, às vezes uma outra competição e se projetar. Então os times chegam muito mais firmes fisicamente e muito mais entrosados. Então eu acho que a vantagem neste confronto aqui, embora seja do Botafogo por toda a estrutura, a melhor dica aqui para este confronto é o dupla chance da equipe da Portuguesa, tá? Para poder buscar pelo menos um empate, ok? Então essa é a minha dica para este confronto aqui do Brasileirão. Eu quero trazer mais, mas preciso de oportunidades e nesta terça eu só encontrei essa. Se você tem outras boas dicas, é só você comentar aqui. Muito obrigado por ter me assistido e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!